neurônio artificial, que são aquelas bolinhas que eu mostrei no vídeo anterior, né, que representam um computador muito simples. E vamos ver agora que operação, né, que esse neurônio realiza. Lembram, né, que os neurônios são conectados, né, entre si, nem todos, mas aqui o A está conectado com D, o B com D, o C com D, e estão passando informação para cá. Essa informação é um número, esse número é multiplicado por um peso, tá? Isso eu mostro na parte 1, e o resultado dessa multiplicação sofre a seguinte operação. Essa aqui, ó, a gente usa esse símbolo aqui, que é uma soma. Eu simplesmente somo. Então, eu multiplico pelo peso e o resultado eu somo. Então, o resultado da operação desse neurônio vai ser 14. 6 mais 6, 12, com 2, 14. Acontece uma coisa depois dessa soma, que é a ativação, mas que eu vou falar disso num outro vídeo. Ela basicamente tem várias formas de fazer a função de ativação. Uma delas chama ReLU, que ela simplesmente, se for um número maior que zero, mantém o número. Se for um número menor que zero, transforma em zero. Tem vários efeitos disso aqui que eu vou deixar para outro vídeo. O importante agora é se concentrar nessa operação aqui, essa soma que acontece depois das multiplicações. E por que isso é importante? Vamos lá. Eu vou pegar agora, tá? E vou chamar aqui, ó, esses números aqui que estão saindo dos neurônios, né, da camada anterior aqui, que vão chegar no D, de x. Eu vou representar agora esses três números por um vetor, né, que eu vou chamar de x. Se fossem 10 números, eu chamaria de x do mesmo jeito. Essa é a beleza. Eu vou começar a entrar aqui em álgebra. E uma das coisas que a gente quer fazer em álgebra é resumir as coisas. Pegar lá 1000 números e dar uma letrinha só que representa os 1000. Os pesos eu vou chamar de W, tá? Então os pesos são W e esses números estão saindo, né, dos nossos neurônios da camada anterior, né, eu vou chamar de X. Essa operação que eu estou realizando aqui, ó, de multiplicar cada número desse aqui pelo peso e depois pegar todos esses resultados e somar, tem um nome em álgebra que é produto escalar. Esse é um conceito muito importante da álgebra, tá? E para que serve o produto escalar? Vamos tentar entender aqui por que ele é importante em inteligência artificial e num monte de outras coisas. O produto escalar, uma outra maneira de enxergar ele, é com essa fórmula aqui, ó. É uma fórmula que o que interessa aqui para nós é esse pedaço aqui, ó, cosseno de θ. A gente consegue, uma maneira de enxergar vetores, né? Isso aqui é uma representação que chama de vetores em álgebra, o vetor x e o vetor w, é com essas setinhas aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o w, e esses vetores, eles vão ter um ângulo entre eles, eles formam um ângulo entre eles. Estão vendo aqui que eu estou chamando de θ. E aí, a coisa bacana do produto escalar. Reparem aqui que esse θ é um ângulo. Se eu for aproximando essa setinha vermelha aqui, que é o nosso w de x, esse θ vai se aproximando de zero, né? E o cosseno de zero, aqui só para vocês lembrarem da função do cosseno, tem um valor máximo justamente em zero, que é o valor máximo que o cosseno pode assumir, que é 1. Então, conforme eu vou aproximando esse w, que é o meu vetor de pesos, do x, esse cosseno vai aumentando. Até que quando eles estão perfeitamente alinhados, esse cosseno assume o valor máximo. Então, o que está acontecendo com a saída do neurônio? Conforme esses vetores estão se aproximando, quer dizer que eles estão ficando mais parecidos, mais próximos um do outro, a saída vai aumentando. Se eu fizer o contrário, o movimento contrário agora, pegar esse vermelho e for me afastando, o que é que está acontecendo com o ângulo aqui? Ele está aumentando. Tá? Ele vai aumentando, vai chegar a 90 graus, até chegar aqui em 180 graus. Lembrar de geometria aqui. Que é esse ponto aqui, ó, da função de cosseno, que é o ponto mínimo, que é o valor menos 1. Que é quando esse vermelho está o mais distante possível desse azul. Aqui era bom, né, vocês tentarem lembrar o que era o cosseno, né, essas coisas todas, mas o que eu quero é despertar vocês para a relação entre inteligência artificial com coisas que a gente estuda lá no ensino médio. E aí,
qual a importância disso? Né? Ainda não cheguei no ponto central. Vamos imaginar aqui, ó. Repare que esses neurônios aqui eles estão pegando informação do mundo externo. Eu poderia ter aqui, ó, sei lá, mais de 3, uns 4, 5, 20, 50 neurônios associados, por exemplo, a um pedaço de uma imagem. Está chegando uma imagem, a gente fez a transformação da imagem em números. Então, esses neurônios estão trazendo informação que estão relacionadas a imagens, a um pedaço de um texto, a um pedaço de um som, de uma voz. E aí, pessoal, esses números aqui que estão chegando, tá, que eu estou representando através desse vetor aqui, tá, eles vão sofrer uma operação, né, relacionada com esses pesos, que é o produto escalar, certo? E o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer com a saída desse neurônio quando eu faço esse produto escalar? O que acontece é que quando mais próximos tiverem esses dois vetores, quer dizer, quanto menor esse ângulo, quer dizer que eles estão mais próximos um do outro, quer dizer que eles são mais parecidos um com o outro. E aí é o seguinte, vamos supor que eu queira que esse neurônio aqui está aprendendo a detectar um olho dentro de uma imagem. Então, se esses números aqui representam um olho, e se eu conseguir mexer com esses pesos aqui, ó, aprender, como eu disse no outro vídeo, é alterar esses pesos aqui, alterar esses parâmetros da rede. Eu ainda não falei como, vou falar isso no outro vídeo. Mas vocês têm que entender o seguinte, se eu mexer nesses parâmetros de um jeito que esse ângulo aqui fique zero, por exemplo, ou muito próximo de zero, a resposta desse neurônio vai ser bastante alta. Então, se esses caras estão me representando um olho, e eu consigo mexer nesses pesos, nesses parâmetros, de forma que o produto, né, escalar seja o máximo possível, quer dizer que a saída aqui vai ser bem alta quando chegar uma imagem de olho aqui. Quando chegar uma coisa que não é um olho, a saída não vai ser tão alta. Isso poderia ser palavras, por exemplo. Eu quero um neurônio que detecta sujeito, predicado, ou palavras sinônimos, né, de alguma coisa. Então eu posso treinar, mexer nos pesos de forma que quando chegar aqui um sujeito, ou chegar um predicado, ou chegar uma combinação de um sujeito com predicado, esse neurônio vai apitar aqui, ele vai dar um número bem alto. Então esse neurônio, né, ele está servindo o quê? Como um medidor de similaridade entre coisas. Ele vai responder bem alto, se eu conseguir aprender direito, né, se eu conseguir chegar nos pesos certos, eu consigo um neurônio que quando chega uma imagem de um olho, ele dá um valor alto. Eu poderia ter outros neurônios que analisam outro pedaço da imagem que também responde alto para o olho. E um outro neurônio, né, que aprendeu aqui mexendo nos pesos, lembre-se, mexer nos pesos é simplesmente ir aproximando ou afastando esse vetor vermelho do vetor azul. É isso que eu estou fazendo. Para nariz e um outro para boca. E esses caras respondem alto aqui. E eu poderia ter agora nos neurônios nas camadas posteriores um cara que quando detecta dois olhos, um nariz e uma boca, de forma que o nariz esteja em cima da boca e os dois olhos na frente em cima do nariz, esse cara fala, nossa, isso aqui é uma face humana. E aí ele responde alto, né? Chegou, né, um valor alto aqui porque detectou olho, outro valor alto porque detectou outro olho, detectou o nariz, detectou uma boca, e esse cara vai responder alto aqui. Se não aparecer uma boca, vai chegar um valor menor aqui, ele não vai responder tão alto assim. Mas de repente ele identificou dois olhos e um nariz, a boca está com uma máscara. Ele vai continuar respondendo alto porque esses caras respondem alto aqui. Reparem aqui, ó, então, como, né, é importante que seja um produto escalar no lugar do neurônio. Né? Que às vezes as pessoas tentam, mas por que não é uma outra coisa? Por que está fazendo essa soma, essa multiplicação? Não podia ser de um outro jeito? Até que poderia, só que acontece que a gente vem estudando há séculos isso, e a gente sabe que o produto escalar tem propriedades muito interessantes, e uma delas, a mais importante aqui para nós, é que ela é um bom medidor de similaridade. Ele consegue, né, você consegue, realizando essas operações aqui, como resultado um número que quanto mais parecido as coisas são, mais alto é esse número. Então não importa a entrada aqui,
né, que seja um som, uma imagem ou nada, vai ser transformado em números, e eu vou ficar realizando produto escalar aqui no monte. Lembra que eu posso ter bilhões de coisas aqui? Então eu posso ter neurônios especializados em detectar um pé, detectar uma cabeça, detectar um carro. E esse neurônio, quando vem alguma coisa para ele que não é um pé, e ele está especializado em identificar pé, ele vai dar um número menor. Então essa rede de bilhões de coisas está aprendendo, né, a reconhecer coisas. E como a gente, quando organiza assim em camadas, isso é importante, que eu falei das camadas, por que está organizado em camadas? Que é feito isso? Porque as coisas do mundo, geralmente, seguem uma hierarquia. Um carro, você tem as rodas. Para reconhecer um carro, você reconhece as rodas. Para reconhecer a roda, você reconhece ali que tem um círculo, ou que tem alguma outra coisa, ou que tem, né, uma borracha ali. É muito comum no mundo real, né, pega um texto, né, você reconhece uma frase, você pega o sujeito ali, pega o artigo, pega o predicado, você junta essas coisas, aí você tem lá uma sentença, aí você tem os parágrafos. Então as coisas têm uma hierarquia. E aí os neurônios dessas hierarquias vão reconhecendo coisas cada vez mais complexas. Os primeiros reconhecem de repente só uma linhazinha, reconhece uma bolinha, reconhece uma mudança de cor. E aí, compondo essa informação, essa rede vai aprendendo a reconhecer coisas mais complexas, a identificar e a dar respostas mais complexas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham incentivado vocês aqui, principalmente a perceber essa relação entre uma coisa que é uma inteligência artificial, né, tipo um chat GPT, que responde perguntas, e que no final, ó, só nesse videozinho aqui, eu mostrei que tem relação com geometria, né, com ângulo, com trigonometria, com cosseno, com produto escalar e vetores, que é álgebra. Só aqui, com soma e multiplicação, que é aritmética. Então a matemática entra muito na área de inteligência artificial. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.